para realizar a abertura dos trabalhos desta manhã, com a palavra o nosso ilustre presidente desta casa, doutor Juliano Costa Couto. Bom dia a todos. Essa energia do bom dia, muito bom. Como sempre, tenho tentado estar aqui nas manhãs de sábado, reconhecendo e testemunhando o brilhante trabalho levado a termo pelo Dr. Rodrigo Becker, na Escola Superior da Advocacia, que tem tido a graça de trazer talentosos professores para este plenário, e hoje não é diferente. Eu vou fazer um striptease cronológico de minha vida e da vida de desembargador Camanho. Camanho foi meu professor na pós-graduação em 1998. E desde então tive a sorte de passar a conviver mais e sempre admirá-lo. Então, qual é esse meu registro? De que Arnoldo Camanho de Assis é um experimentado e talentoso professor e sempre falando de processo civil. Sempre falando de processo civil. Além de professor, Arnoldo Camanho de Assis, para quem já teve a oportunidade na vida profissional como advogado de ter algum tipo de interlocução com o magistrado Arnoldo Camanho de Assis, certamente terá a memória de um trato com lanheza, com o mais absoluto respeito e a generosidade, porque Arnoldo, além de um bom magistrado, eu até disse a ele, apesar de ser redondo, ele é muito ser humano, é muito gentil e um homem de bem. Então é uma honra, professor Camanho, tê-lo aqui conosco, que está aqui generosamente emprestando seus conhecimentos para os advogados da advocacia do Distrito Federal. Se eu for falar, como falei com o cerimonial, o currículo do professor Camanho, vou tomar meia hora de vocês aqui, mas professor é mestre em Direito, está doutorando em Direito, professor em várias entidades, inclusive no Distrito Federal, nos cursos de pós-graduação, no IDP, na ATAME, e a OAB vem tentando enfrentar, né, professor, esse desafio que será colocado em termos reais e verdadeiros a partir do dia 18. Eu tive uma reunião lá na equipe do meu escritório e eu estou vendo que eles não me ouviram, porque não tem ninguém aqui do meu escritório. Porque estes sábados de manhã aqui, e a quem talvez já tenha vindo a todos os encontros, ainda teremos até o início de abril, não é isso, professor Becker? E também quem está, na verdade, gente, não vai resolver. A gente só está tornando menos péssima a nossa aventura no futuro código, porque as novidades são inúmeras. E aí eu me atrevo a, como presidente da casa, representante da advocacia, lhes dar agora uma agonia. Qual que é? Se o magistrado errar no curso do novo processo, nós apontaremos equívoco, talvez o advogado de qualquer uma das partes, chamamento do feito à ordem, o magistrado faz, acolhe o pleito tal, revoga a decisão de folha 77 e ele alinha. Né? Concorda comigo? E o advogado se errar? Dançou pelo Instituto da Preclusão Consumativa. Não vai ter, tem razão, toma chance, faz de novo. Não sei se eu estou me fazendo claro. A responsabilidade dos advogados é enorme. E aí, doutor Camanho, eu não sei se já ouviu isso de algum colega, mas o Código de Processo Civil novo já entrou em vigor lá no meu escritório há um ano. Por quê? Cioso que sou, e eu, como Vossa Excelências, vivo de honorários, eu já aumentei o valor das causas há um ano atrás, porque em tese, entrando em vigor dia 18, se o processo não foi sentenciado, o artigo 85 já funciona. Não sei se eu me fiz claro. Inclusive em ações declaratórias que eu entrava na Justiça Federal, que por vezes a gente botava o valor da causa abaixo para pagar baixas custas. Agora, eu já pensando na futura vigência do novo código, tentei ter o que eu chamo de comportamento estratégico na advocacia. Ainda não foram sentenciados, espero eu, sejam julgadas procedentes as ações e que venham honorários não tão poupudos, mas que contribuam para o Natal na minha casa, junto à minha família. Eu abro
este sábado, mais uma vez, agradecendo ao Rodrigo Becker, agradecendo ao conselheiro Glauco Santos, sempre presente. Muito obrigado, uma honra tê-lo conosco. E já vou, desde logo, passar a palavra ao desembargador Camanho e rogo e justifico, eu terei que sair porque às 10 horas a nossa seccional estará na rodoviária do Plano Piloto fazendo uma campanha com a Caixa de Assistência dos Advogados contra a Zika. Esse mosquito que tanto nos aflige, que inclusive contaminou minha esposa. Há 2 semanas atrás, a Aline estava com Zika. Fez lá uns exames, sobreviveu bem, graças a Deus. Meu muito obrigado mais uma vez, muito obrigado Rodrigo Becker, Glauco Santos, muito obrigado Arnoldo, desembargador, amigo. E eu tenho dito aqui que as pessoas entram aqui sábado de um jeito e sempre ao final da palestra saem melhor. E hoje vossas excelências sairão melhor, com conteúdo e de bom humor, porque Arnoldo Camanho de Assis é um espalhador de alegria, um difusor de contentamento, e ele tem um senso de humor que o irmão dele é dos melhores do mundo, tá? Para quem não sabia disso. Meu muito obrigado, obrigado Arnoldo Camanho de Assis, bom dia a todos, bom sábado a todos. Bem, senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero iniciar agradecendo as palavras do presidente Juliano Costa Couto, sempre muito gentil, sempre muito amigo. Eu, de minha parte, fico muito feliz porque o fato de eu ter sido professor do Dr. Juliano certamente não terá atrapalhado a sua trajetória profissional. De modo que ele conseguiu galgar as posições que galgou, chegar à presidência da Ordem, por seus próprios méritos. É um homem que tem brilho próprio, né? E o fato de ter sido meu aluno ficou como uma pequena mancha no currículo dele, mas isso não atrapalha muito. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse tema aqui, e eu desde já cumprimento a iniciativa dos que puderam vir estar presentes aqui conosco hoje, porque esse tema, de fato, é meio um divisor de águas, sobretudo se a gente comparar o que acontece hoje no processo com o que vai passar a acontecer a partir do dia 18 de março. Então, temos hoje aqui a oportunidade de juntos estudarmos essa parte do processo, e eu tenho certeza de que a gente vai passar por pontos que são importantes, que serão fundamentais, sobretudo para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler esse pedacinho do código e saber como é que o processo vai funcionar na primeira instância, né? Bom, eu queria começar aqui, vamos ver se isso aqui vai funcionar, acho que vai. Fazendo aqui uma brevíssima exposição do que a gente está acostumado a ver no processo em primeiro grau. Bom, a letra talvez tenha ficado um pouquinho pequena. Dá para ler isso aí? Vocês conseguem ler aí? Quem está mais para trás? Isso aqui é o que normalmente a gente vê acontecer no processo em primeiro grau. Os atos, de modo bem simplificado, né, da petição inicial até a sentença. Quer dizer, o primeiro ponto ali seria a própria petição inicial, A propondo ação em face de B, o B, a citação do B, e sem maiores explicações, depois tem a contestação de B, a réplica do autor, A, depois o juiz normalmente escreve aquilo ali, ou alguma coisa parecida com aquilo, digam sobre provas, ou especifiquem provas, ou qualquer coisa assim. O A vem com uma petição e diz quais são as provas que ele quer, assim como o B em seguida. O juiz designa a audiência de instrução, aí ocorre a tal audiência de instrução e, por último, tem a sentença. Bem simplificadamente, é mais ou menos essa, talvez, a trilha do procedimento ordinário no nosso Código de Processo Civil de 73. Alguém acha que podia ser um pouquinho diferente, ou é mais ou menos isso que os senhores estão acostumados a ver? Acho que sim, né? Não tem nada nada de maiores alterações aqui. Pois é, então, com base nisso aqui, eu queria começar o assunto de hoje
conversando sobre um tema, doutores, que não é, a rigor, sobre saneamento e organização do processo. Mas é uma coisa sobre a qual eu comecei a conversar, a falar em sala de aula, desde de 94, e que em 95 acabei publicando um artigo sobre isso, e publiquei até, faço aqui uma referência querida ao meu estimado colega desembargador Luciano Moreira Vasconcelos, que já deixou a magistratura no ano passado, e foi para o Espírito Santo, que é o estado natal dele. Ele falava assim: Camanho, publica isso, porque essa ideia é uma ideia muito bacana, o nome é muito legal, e qualquer dia desse alguém vai, aspas, roubar, fecha aspas, essa ideia de você. Era uma coisa que eu falava em sala de aula, e achei que esse assunto ia acabar morrendo ao longo de tantos anos. Já tem 22 anos que eu comecei a falar sobre isso em sala de aula, 94 para 2016. Um negócio que eu comecei a chamar de inconsciente coletivo processual. Para mim é uma expressão já minha, conhecida e antiga e velha, que quer dizer o quê quando eu comecei a falar sobre isso, a inventar esse negócio? Quis fazer referência a algumas práticas, a algumas coisas que vão acontecendo no processo e que vão se repetindo, e vão se repetindo, e vão se repetindo, sei lá quantas vezes, e de tanto essas coisas serem repetidas, elas acabam se transformando em verdades jurídicas, em acertos, quase que em dogma jurídico. Dogma é aquilo como se fosse fé, né? Você aceita e não questiona. Um dogma jurídico. Ninguém questiona, e todo mundo vai fazendo, e vai repetindo, e vai colocando mais uma vez aquilo em prática, e ninguém sabe por que está fazendo, sabe que está fazendo porque alguém já fez antes, mas não que tenha um fundamento jurídico. Por que eu estou fazendo isso aqui? Vou dar um exemplo. Esse exemplo é sempre interessante. Imagina que um advogado acabou de dar entrada numa petição inicial. Deixou lá no balcão da distribuição a sua petição inicial e a contrafé da inicial, e pegou aquele carimbinho ali e tal, a etiqueta, e está saindo com a via dele, está indo embora e tal. Nessa hora a gente para esse sujeito e pergunta assim: doutor, o senhor é advogado? Sou. O senhor... Perdão, eu estou saindo de uma gripe, vou dar umas tossidas aqui. O senhor é advogado? Sou. Isso aí é uma petição inicial que o senhor está dando entrada aqui? Vai dizer: sim. Foi o senhor que fez a petição inicial? Posso dar uma olhada nela? Ou não? Aí você pega ali a petição inicial dele, ele te ofereceu, você abre, vai direto na última página da petição inicial. Aí lá no finzinho está escrito assim: dá-se a causa para efeitos meramente fiscais o valor de R$1.000. Tem que botar? Não tem o valor da causa na petição inicial? Então ele escreveu lá isso: dá-se a causa para efeitos meramente fiscais o valor de R$1.000. Foi o senhor que escreveu essa frase aqui? A gente pergunta para o advogado. Fui eu. Posso fazer mais uma pergunta para o senhor? Pode. O que o senhor quis dizer com para efeitos meramente fiscais, que o senhor colocou aqui no meio dessa frase? Se ele for 100% sincero, ele vai dizer para mim assim: não tenho a menor ideia por que foi que eu escrevi isso aqui. Se ele continuar a ser sincero, ele vai dizer assim: olha, na verdade eu botei isso aqui porque eu já vi isso escrito em um monte de lugar antes, e eu acho que fica um fecho bacana, dá uma sensação de que fica mais técnico, né? Fica legalzinho e tal. E aí a gente pergunta assim: e se eu tirar isso aqui dessa frase? Dá-se a causa o valor de R$1.000, tirando para efeitos meramente fiscais. Muda o que na sua petição inicial? Se ele continuar a ser sincero, ele vai dizer: também não sei não. Estou inventando alguma coisa? Não. Não quero passar a sensação de que só os advogados é que cometem inconscientes coletivos processuais, não. Isso aí é todo mundo, viu? O juiz, então, é campeão. Vocês já viram o juiz quando vai dar sentença, que bota lá, sentença, pula uma linha e escreve assim: vistos, etc.
Já viram vídeos, etc? Se você pegar para um juiz novo, nós estávamos conversando aqui atrás ainda há pouco, os juízes que tomaram posse agora em setembro do ano passado, tem uns 6 meses, 7 meses por aí, 5 meses. Perguntar para eles, essa sentença aqui é sua? O que você escreveu, vistos, etc. aqui? Ele vai falar assim, hein? Não é? Por que você botou isso? O que significa vistos, etc.? Não vai saber, né? E desembargador no recurso, para não ficar achando que eu vim aqui na casa dos advogados falar de advogado, não, negativo. E desembargador no recurso, bota assim, voto. Relatório, é o relatório, aí voto. O recurso é cabível e tempestivo, ponto. Dele conheço, ponto. Eu já falei isso com alguns colegas. Você está conhecendo o recurso, porque o recurso é cabível e é tempestivo. E os outros 5 requisitos de admissibilidade, você não vai falar sobre eles, não? Porque são 7 no total, você falou de 2, cabimento e tempestividade. E os outros 5? Não mexe com isso não, tá vendo? Ministério Público também. Então, é todo mundo que comete o tal inconsciente coletivo processual. Isso é uma coisa conhecida. Não vou nem falar de ação ordinária para não complicar muito as coisas, né? A gente mistura aí a palavra ação com o procedimento ordinário, mas o procedimento ordinário vai acabar no novo código, vai ficar só o procedimento comum. Como que será que a gente vai chamar a ação daí para frente? Ação comum? Já que não vai ter mais ação ordinária, porque não vai ter procedimento ordinário. Estou me referindo a isso aqui, doutores, porque aqui nessa linha nós temos uma das maiores provas de um negócio chamado inconsciente coletivo processual. Aquele despacho ali, ó, digam sobre provas. Aquilo ali não era para ter existido nunca. Não existe essa, aspas, fase de especificação de provas, fecha aspas, no processo de conhecimento, nem no procedimento comum ordinário, nem em lugar nenhum. Não existe isso. Pensa bem, quando o autor entra com a ação, na petição inicial, ele diz para o juiz, olha, eu sei lá o que vai acontecer daqui para frente, então, pelo sim, pelo não, eu quero dizer, doutor juiz, que eu pretendo produzir todas as provas que for possível produzir, todas. Então a gente escreve, os advogados escrevem assim, tradicionalmente, e está correto isso, protesta, provar o alegado, não é assim? Por todos os meios de prova admitidos em direito, etc, etc. Pronto, eu estou afirmando para o juiz que eu quero todas as provas, todas. Eu não sei o que vai sair da cabeça dele, nem o que o réu vai fazer. O réu também, quando aparece na contestação, diz, ó, doutor juiz, eu também, eu quero afirmar aqui que eu quero produzir todas as provas. Então, o autor, na petição inicial, já disse para o juiz quais são as provas que ele quer. O réu, na contestação, já disse para o juiz quais são as provas que ele, réu, quer produzir. A partir de um determinado momento, que é aquele negócio ali chamado réplica, depois da réplica, quem tem que dizer quais são as provas que serão produzidas não é o autor, não é o réu, é o juiz que tem que dizer quais são as provas. Olha, o autor, aquelas provas que você pediu, que eu sei que você pediu, porque está aqui nesse processo aqui, ali atrás, na petição inicial, você não precisa voltar aqui de novo para falar de novo a mesma coisa que você já disse antes. As provas vão ser produzidas, são essas aqui. Réu, você também não precisa vir aqui não. Os juízes acabam quase que, eles não pensam muito nisso não, mas os juízes acabam que quase cometendo eu chamaria de uma indelicadeza processual com os advogados, porque obrigam os juízes a fazer com que os advogados se dirijam novamente para o fórum, deem entrada em novas petições, falando sobre provas que eles já pediram, cuja produção eles já pediram antes. O pior, o juiz não está vinculado ao que o advogado do autor pediu, ao que o advogado do réu pediu. Pode ser que o advogado do autor ali, ó, desculpa, deixa eu pegar isso aqui. Aqui, ó, o juiz, digam sobre provas. Aí vem o autor e fala, as provas são essas. O réu, aí vem o juiz aqui e fala assim, não preciso de prova nenhuma. E dou sentença. Para que então eu mandei os caras virem aqui juntar a petição à toa, engordando o processo com mais papel, se eu não vou dar a mínima atenção para o que eles pediram?
E ninguém pode acreditar também que o fato de ter colocado ali uma nova petição, reiterando a produção das provas que já haviam sido pedidas lá atrás, isso não garante a ninguém o direito de produzir aquela prova. Então, doutores, esse caminho aqui, que é o caminho que nós todos dissemos, que nos acostumamos a ver acontecer, esse é um caminho a que a gente se acostumou e que, na verdade, não era para ter sido assim. E isso acontece no Brasil inteiro, não é aqui só no Distrito Federal, não. Nós tivemos aqui um colega, um juiz que já se aposentou há muitos anos, Dr. Jonas Modesto da Cruz. Os mais experientes aqui certamente se lembrarão do talento desse magistrado. Foi o primeiro colocado da turma de 88/89, uma turma anterior à minha, no concurso de ingresso para a magistratura, a minha de 89 e 90. O Dr. Jonas deixou a magistratura em 1995 e foi advogar. E hoje advoga, tem é um profissional competente, respeitado, e ele anda com um problema, todavia, sobretudo ultimamente, um problema gravíssimo de estocagem de dinheiro. Ele não tem tido lugar para guardar o dinheiro que ele tem ganhando como advogado. O que revela que a melhor coisa que ele fez foi ter deixado a magistratura e passado a advogar. Mas enquanto o Dr. Jonas era juiz de direito, ele chamava esse, digam sobre provas aqui, ó, de despacho respiratório. Porque a mesa do juiz estava cheia de processo, ele pegava um processo, opa, aqui dá para dar aquele bico, e botava, digam sobre provas. O processo saía, ele esvaziava a mesa, resolvendo os outros processos, falava assim, por isso que era o despacho respiratório que ele falava. Como é que era para ter sido desde sempre, doutores? Olha só como é que era para ter sido. Está lá na tela o que deveria ou deve acontecer com o processo na primeira instância. A entra com ação em face de B, B é citado, B contesta, o autor fala em réplica, e o juiz, percebendo que aconteceu uma determinada situação, então, independentemente de dizer, digam sobre provas e de obrigar as partes a voltar aos autos e a juntar petições, o juiz fala assim, bom, nesse caso aqui estamos aqui diante de um caso em que é para eu dar sentença extinguindo o processo. Olhou lá, viu presentes algumas condições, algumas hipóteses, e aí, puf, dá sentença. Ninguém manda o juiz, muito menos a lei, manda o juiz especificar provas. Então, simplesmente os autos vão para ele vê o que o autor disse, o que o réu fez, o que o autor voltou a fazer, no que a gente convencionou chamar de réplica, e aí, em seguida, o juiz dá essa sentença. É a primeira das hipóteses previstas no Código de Processo Civil atual. Estou explicando por que eu estou falando do Código de Processo Civil atual, porque em seguida eu vou falar do Código de Processo Civil novo, já em seguida, e isso aqui não mudou nada no Código Novo. Então, no Código Novo, isso aqui vai ser a mesma coisa. Dadas algumas condições, o juiz, puf, dá sentença. Aproveito para fazer um comentário aqui sobre a réplica. Essa palavrinha aqui, não é que eu estou meio torto aqui, mas dá dando para ver, réplica. Só um comentário histórico. Se a gente pegar o Código de Processo Civil de 1973, esse que está se despedindo agora até o dia 18 de março, e a gente procurar do primeiro ao último artigo do Código, a palavra réplica a gente não vai encontrar. Essa palavra réplica não existe no Código de Processo Civil. Não quer dizer que não exista uma fase da réplica. Existe. Nós aqui no Distrito Federal, desde o início, nos acostumamos a usar essa palavra. Não é assim em todo o estado da federação. No estado de Goiás, por exemplo, especialmente na capital Goiânia, eles ali não usam essa palavra réplica. Então você não vai ver um processo ali despachado, o juiz escrevendo assim, ao autor em réplica. Não, vai dizer, ao autor para querendo impugnar a contestação. Que vem a ser a mesma coisa, nós simplificamos aqui no Distrito Federal, desde sempre, e
E o Código Novo, aí sim, já consagrou essa palavra réplica. Mas, curiosamente, essa palavra réplica no Código Novo, ela não está colocada na parte do Código que se refere à réplica, que continua a ser chamada, pelo novo Código, da mesma maneira como ela é chamada no Código atual, o capítulo das providências preliminares. Mas o Código chama réplica em dois outros pedaços. Na parte, na parte de gratuidade de justiça, dizendo que a parte pode impugnar os benefícios da gratuidade na contestação, na réplica. Então já há um reconhecimento, digamos assim, legal no novo Código de que essa fase das providências preliminares se chame réplica. E mais na frente também, lá quando fala da produção da prova documental, o novo Código também fala que é possível, se a parte juntar documentos na contestação, o autor pode impugnar esses documentos na réplica. Então, em algumas ocasiões, o Código Novo já fala sobre essa palavra réplica, sem ser exatamente, sem fazer referência sem ser no capítulo das providências preliminares. Então, a primeira possibilidade é essa aqui. Depois da réplica, o juiz dá sentença extinguindo o processo. A segunda possibilidade seria essa outra aqui, ó. O autor falou na petição inicial, o réu foi citado, o réu contestou, o autor falou em réplica e o juiz percebeu que é caso, obrigado, Hilda, é caso de proceder ao que nós chamamos hoje de julgamento antecipado da lide. Artigo 330 do Código de Processo Civil em vigor. Olha bem que também para o julgamento antecipado da lide não há obrigatoriedade de o juiz, antes de fazer o julgamento antecipado da lide, dizer para as partes, digam sobre provas. Não existe isso. Quer dizer, o autor propôs ação, o réu contestou, o autor falou em réplica, os autos foram para o juiz e o juiz falou, aqui é caso de julgamento antecipado da lide e puf, da sentença com base numa das hipóteses do artigo 330 do novo Código do Código de Processo Civil ainda em vigor. A terceira e última alternativa, que está aqui embaixo, não sei se os senhores conseguem ler daí, depois de ter acontecido a réplica, é o juiz designar audiência preliminar. Então, a terceira e última alternativa, na vigência do Código atual, é a designação da audiência preliminar. Eu cometeria aqui a ousadia de perguntar para os senhores, quantos dos senhores viram isso aqui acontecer? Acho que pouquíssimos viram. Um juiz no processo marcar, porque o julgamento antecipado da lide, todo mundo já viu acontecer. Todo mundo já viu. Agora, o juiz marcar audiência preliminar, isso é uma coisa mais difícil de a gente ver, né? E o que é que justificaria a realização de uma audiência preliminar? Bom, primeiro, isso no Código Novo, eu tenho que estar diante de um caso em que seja possível às partes chegarem a uma transação. O Código Novo chama de autocomposição. Realizarem transação. Então, se a parte conseguir, se for um caso que comporte transação, o juiz vai marcar audiência preliminar. Primeira finalidade da audiência preliminar é a tentativa de conciliação. Na audiência preliminar, obtido o acordo, o juiz homologa o acordo, acabou o processo ali. Mas pode ser que na audiência ninguém faça acordo. E se na audiência ninguém fizer acordo, a audiência então se presta para a sua segunda finalidade, que é servir de momento processual no qual vai ser feito o saneamento do processo. E o que é, doutores, o saneamento do processo? Deixa eu ver se eu boto aqui no slide. Tradicionalmente,
Até 2002, o saneamento do processo era feito num negócio chamado, que todo mundo também já ouviu falar, chamado despacho saneador. Era uma nomenclatura antiga, oriunda do Código de Processo Civil de 1939, que, como a gente sabe, saiu de cena no dia 1º de janeiro de 74, e que era uma expressão, assim, palatável, fácil ao ouvido, e apesar de já ter sido revogada há muitos anos, pelo menos desde 2002, a gente ainda continua usando essa expressão despacho saneador. Não existe mais essa expressão no Código de Processo Civil, e nem isso nunca foi um despacho, porque despacho não tem conteúdo decisório, é só de mera movimentação, ao autor, ao réu, digam sobre provas, manifestem sobre documentos e tal, e isso é uma decisão. O juiz diz, olha, estão presentes as condições da ação, determina o autor que regularize a representação processual, afasta a preliminar de incompetência absoluta, né? Defiro a produção de prova oral, determina a produção de prova pericial, nomeia o perito. Isso é uma decisão de saneamento, mas sempre, tradicionalmente, essa decisão foi feita nos autos, né? O juiz, num determinado momento do processo, sozinho, lá no gabinete dele, escrevia isso tudo e botava no processo, publicava, as partes tinham acesso. A partir de 2002, está ali a lei, ó, a partir da Lei 10.444, do dia 7 de maio de 2002, foi publicada no dia 8 de maio de 2002, entrou em vigor no dia 8 de agosto de 2002, então há quase 14 anos, que o saneamento do processo deixou de ser feito por decisão do juiz, sozinho no processo, e em tese, de acordo com o que diz a lei, que estaria completando hoje em agosto 14 anos de vigência, o juiz deveria sanear o processo nessa audiência preliminar. Aqui, ó, tá vendo? Essa lei teve uma inspiração no direito austríaco, no direito alemão, e se procurou fazer, a partir dessa lei, com que fosse, de alguma maneira, reavivada a ideia de oralidade no processo. O juiz chama as partes para audiência, pode ser que saia acordo, se fizer acordo, ótimo, se não fizer acordo, eu aqui, na presença das partes, vou sanear o processo. Aquilo que eu faria sozinho, eu farei na presença do autor, na presença do réu. Não pegou isso. Eu perguntei para os senhores viram muitas vezes o juiz marcar audiência preliminar. Pouquíssimas vezes a gente vê isso acontecer. O que a gente vê acontecer na maioria dos casos é o juiz, como a gente botou ali antes, depois do digam sobre provas, o juiz marcar logo a audiência de instrução e julgamento. E aí, depois de o autor ter falado, repetido quais são as provas que ele quer, depois de o réu ter repetido quais são as provas que ele quer, aparece um despachinho do juiz, simples, dizendo, designe-se data para audiência de instrução. O processo não foi saneado. O juiz não falou se estão presentes as condições da ação, se estão presentes os pressupostos processuais, se as partes são legítimas, se estão bem representadas, se o autor tem interesse de agir, se o pedido é juridicamente possível, se ele é juiz isento e imparcial, não impedido e não suspeito, portanto, quais são os pontos controvertidos sobre os quais vai incidir a produção da prova, quais são as provas necessárias para a elucidação daqueles pontos controvertidos. Ele não falou nada. Ele simplesmente marcou um dia para a audiência de instrução e espera-se que naquele dia as partes estejam presentes. Ora, doutores, isso é uma situação muito complicada, porque, antes de eu mudar para o próximo slide, é uma situação muito complicada porque existe uma coisa que todo mundo conhece no processo, chamada princípio do contraditório. Tenho certeza de que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, apesar de essa ser uma das coisas que, às vezes, são meio difíceis de a gente traduzir.
né, o que é o princípio do contraditório? Imagina se isso aqui fosse uma prova oral de um concurso e eu falasse assim, me diga o que é o princípio do contraditório. Eu ia ter um monte de gente que ia rebolar aqui e ia ficar enrolado sem saber o que dizer. Então, o contraditório, em termos muito simples, significa que durante a tramitação de um processo, o tempo inteiro, o juiz tem que ir informando uma parte o que a outra fez, ambas as partes o que ele fez. E as partes têm que ter o direito de recorrer, de reagir, melhor dizendo, em face da informação que tiveram. Então, o contraditório se assenta em duas palavras, informação e reação. A informação é sempre necessária, a reação reage se quiser, né? Isso, digamos, é a expressão teórica do princípio do contraditório. Traduzindo isso para a prática, que eu acho que o processo civil tem que ser sempre traduzido em termos práticos, senão a gente não entende, né? A gente não fixa o exemplo, né? Traduzindo isso para a prática, contraditório significa, e a frase não é minha, do professor Nelson Neri Júnior, significa, em processo não pode haver surpresa. Claro, porque se eu vou informando o tempo inteiro o que um fez, o que o outro fez, o que eu fiz, ninguém se surpreende com o que vai acontecer no processo. Por isso é que contraditório significa, em processo não pode haver surpresa. O tempo inteiro todo mundo tem que saber o que vai acontecer no processo. Pergunto eu aos senhores, quando o juiz escreve lá no começo, depois que o autor veio e falou, eu quero essas provas, digam sobre provas. O autor falou, já falei, mas as provas são essas aqui. Diga sobre provas. O réu falou, também já falei, então essas aqui. E o juiz simplesmente escreve, designe-se data para audiência de instrução e julgamento. Eu pergunto aos senhores o seguinte, alguém sabe o que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento? Ele disse o que vai acontecer na audiência? Ele disse quais são as provas? Como é que eu posso chegar numa audiência de instrução e julgamento e ser surpreendido com coisas que vão acontecer nessa audiência de instrução, a respeito das quais antes eu não fui previamente avisado? Vocês acham que essa é uma maneira constitucional? Eu falo constitucional porque é na Constituição que está o princípio do contraditório. Vocês acham que essa é uma maneira constitucional de conduzir um processo? Lesando o princípio do contraditório? E essa definição que a gente lembrou aqui, doutores, do princípio do contraditório, é uma definição clássica. Qual foi a definição? Informação e reação. Essa definição clássica do princípio do contraditório, ela já sofreu um pequeno avanço. Hoje em dia, já não se fala mais apenas que contraditório é informação e reação. Se fala que contraditório é também informação, reação e diálogo. Então, existe um terceiro componente no princípio do contraditório, na visão moderna do velho princípio do contraditório, esse tempero adicional, que é o tempero do diálogo. Ou seja, o juiz tem que ir conversando, todo mundo tem que ir conversando. Eu tenho que ir dizendo o que vai acontecer. As partes têm que ir falando comigo. O processo não é secreto, não é uma surpresa, ninguém pode ser surpreendido. Eu me lembro quando um pequeno parênteses aqui, depois eu fecho. Eu me lembro quando eu estava ainda na primeira instância como juiz de primeiro grau, mas numa época em que já começavam as convocações para substituir desembargador no tribunal. Me refiro ao período compreendido entre 98 e 2008. 2008 é que eu fui para o tribunal como desembargador de uma vez. Nesses 10 anos em que eu fiquei, desembargador, estou de licença, aí o tribunal convoca. Aí você fica lá 3 meses. Acabou a licença, você volta para a primeira instância. O desembargador saiu de férias, vai de novo, volta. E fica nesse ping-pong até... Saía da 6ª Vara de Família de Brasília, que era onde eu era o juiz, ficava lá um período no tribunal e um outro colega, juiz substituto, ficava lá me substituindo também na 6ª Vara de Família de Brasília. Bom,
ele ia conduzindo o processo e tal. Aí voltava, acabava a convocação, reassumia a titularidade da 6ª Vara de Família de Brasília, e a secretária, Nilva, minha querida assessora até hoje, aliás, com quem eu trabalho desde janeiro de 1991, como às vezes, coitada, há muitos anos, a Nilva virava para mim e falava assim: doutor Camanho, tem audiência hoje de instrução. Eu falava: tá bom, tá bem, né? E chegava lá na audiência, abria a audiência: boa tarde, senhores, é uma alegria tê-los aqui, vamos conversar aqui sobre a possibilidade de fazer acordo. E aí os advogados e as partes ali presentes começavam a conversar sobre o acordo, e eu falava assim: bom, enquanto eles estão conversando sobre o acordo, deixa eu ver aqui por que foi que esse colega que me antecedeu marcou essa audiência, deixa eu ver o saneamento do processo. Deixa eu ver quais foram as questões de fatos, pontos controvertidos, onde foi que ele, o que levou ele a marcar essa audiência e o que é que eu tenho que fazer aqui. Aí eu abria e falava, e o processo era daquele jeito lá que a gente viu. Designe-se data para audiência de instrução. Eu parava e falava assim: o que eu vou fazer nessa audiência de instrução? O juiz não delimitou os pontos controvertidos, não disse às partes quais eram os pontos controvertidos, não disse às partes quais eram as provas orais a serem produzidas para provar os tais pontos controvertidos. E outra coisa, doutores, a audiência de instrução, ainda na vigência do novo do Código atual, do ainda em vigor, ela só se justifica para a produção de prova oral. Se não há necessidade de produzir prova oral, se o processo puder ser resolvido de outra maneira, por exemplo, prova pericial, requisita um documento, sei lá de onde, eu não preciso ocupar a pauta com audiência de instrução, nem ocupar a vida das pessoas com audiência de instrução. Eu, às vezes, acho que é uma falta de respeito com todo mundo, sabe? Como eu já falei aqui. Por que eu mando o advogado ir lá se não é necessário? Para que eu convoco as partes para uma audiência de instrução, tiro a pessoa do emprego, porque naquele dia ela não vai, tiro o advogado de outra audiência que ele pode estar fazendo, se eu não sei por que o juiz marcou essa audiência? Então, doutores, quando a gente vê o processo acontecendo daquele jeito, o primeiro slide que eu botei, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse aqui, ó. Quando a gente vê o processo acontecendo desse jeito, que a gente lembrou, foi a primeira conversa que nós tivemos aqui 40 minutos atrás. Isso significa que a gente passa por um processo assim de se acostumar com o que é abaixo da média. Se acostumar com o erro o tempo inteiro. É difícil consertar isso aqui no Código em vigor de 73? Claro que é difícil, até porque ninguém vai mexer mais nisso, porque o Código de 73 está dando adeus ao ordenamento jurídico positivo, né, e vai ficar como uma referência aplicado em alguns casos ainda, tem uma ultraatividade em alguns artigos, mesmo tendo sido revogado, alguns dispositivos ainda vão se aplicar para algumas situações, etc, etc, etc. Mas isso aqui é uma prova de como é que a gente está tratando mal o processo, como é que a gente trata mal o processo, como é que a gente se habitua com um direito processual civil de má qualidade. E como eu falei, o grande responsável aqui, sobretudo nesse ponto, não é o advogado do autor, não é o advogado do réu, é quem conduz o processo, e quem conduz o processo é o juiz. Então, o juiz nos acostumou com esse inconsciente coletivo processual de ver que o processo é dessa maneira, quando na verdade não é dessa maneira. Como é que vai passar a ser o processo no próximo código? Bom, primeiro, um comentário inicial. Eu já disse, estou só agora reiterando e botando no slide. O procedimento comum no Código em vigor de 73, ele é subdividido em duas subespécies, né? Você tem o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. No Código Novo isso acaba. A gente vai ter só um procedimento comum, que é único,
E, em contraposição ao procedimento comum único, nós vamos ter procedimentos especiais. Consignação em pagamento, reintegração de posse, manutenção de posse, ação de exigir contas, que são procedimentos que são diferentes do procedimento comum. Então, no procedimento comum, eu vou ter etapas a serem cumpridas, né? O processo vai sair da petição inicial e vai chegar à sentença passando por algumas estações. Nos procedimentos especiais, isso vai acontecer também da mesma maneira, o processo vai sair da petição inicial e vai chegar à sentença, mas o trem vai passar por outras estações diferentes, né? No procedimento comum, nós vamos ter, como nós já temos hoje em dia, essas fases aqui. A fase postulatória, né? O autor pede a procedência, o réu na contestação pede a improcedência. A fase organizatória, de saneamento do processo, de organização para o que vai acontecer daí para frente. A fase instrutória, que é a fase de produção de prova, também abro um parênteses e fecho logo em seguida. O nosso tema aqui é saneamento e organização do processo, mas eu vou falar também para os senhores alguma coisa sobre a fase instrutória, que é posterior ao saneamento, porque eu dei uma olhadinha no projeto das palestras sobre o novo Código de Processo Civil, e eu não vou estar invadindo a área de ninguém, não tem ninguém que vai falar sobre provas no novo Código de Processo Civil. Mudanças na prova testemunhal, por exemplo, mudança na prova pericial, não tem nenhum outro professor que vem aqui no sábado que vai falar sobre isso. Vai falar sobre recurso, execução, etc. Mas, então, não vou estar invadindo o terreno de ninguém e vou acrescentar alguma coisa ao nosso bate-papo, que era só sobre fase de saneamento e organização. Depois da fase de produção de prova, a fase instrutória, temos a fase decisória e a fase executória do cumprimento da sentença, etc, etc, etc. Qual é o caminho que o processo vai percorrer? Pai, se eu pedir para a minha assessoria fazer umas transições de um slide para o outro... Tá chique esse negócio, não tá? Tá bacana. Pior que não repetiu uma ainda até agora. Cada vez é de um jeito diferente. Como será a próxima transição? É bom que mantenha a atenção presa, né? Eu vou até cumprimentar a Nilva depois que... Eu fiz os slides da Nilva, agora bota umas transições bacanas aí e tal. Pronto, ficou legal. Caminho para chegar à fase organizatória. Aqueles dois negocinhos ali de cima são essas coisinhas aqui, ó. Por isso que aparecem aqui, ó, mas ali está escrito o caminho para chegar à fase organizatória. Um resumo rápido, está escrito aí. O juiz recebe a petição inicial e tem um diálogozinho com o autor, porque tem umas exigênciazinhas do artigo 10, ele tem que tomar alguns cuidados, mas em tese, quando o juiz recebe a petição inicial, ele tem 4 alternativas. Estão aí as 4 alternativas. Ele pode determinar ao autor que emende a petição inicial. Podem ter certeza, doutores, de que é um despacho que nenhum juiz gosta de dar e, mais ainda, nenhum advogado também gosta de receber. O juiz não fica feliz porque manda o advogado aqui eu vou mandar ele emendar, emende. Não tem nada disso. Com uma melhoria em relação ao código atual. O código novo, ao contrário do código em vigor, o código novo exige do juiz que, quando determine ao advogado da parte autora que emende a petição inicial, exige do juiz que diga para o advogado onde é que é para emendar. Hoje o juiz não está obrigado a isso. O juiz hoje pode escrever apenas emende a petição inicial em 10 dias, sob pena de indeferimento. Futuramente, por imposição da lei nova, o juiz vai ter que escrever emende a petição inicial quanto ao pedido, por exemplo, ou esclarecendo a causa de pedir, ou simplesmente fazendo referência ao artigo 319, inciso 12, inciso 7, por exemplo. E o prazo é de 15 dias, não é de 10 dias, e os 15 dias úteis. Então, a primeira alternativa que se abre para o juiz é a alternativa de determinar a parte autora que emende a petição inicial. Segunda alternativa, indeferir a petição inicial. Terceira alternativa, julgar liminarmente improcedente o pedido. Aquelas hipóteses que hoje estão no Código, no artigo 285, letra A, no Código em vigor, né? Então, o juiz pode
pode proferir sentença de mérito contra o pedido do autor, sem citar o réu. Isso hoje já é assim, né? Futuramente vai ter a mesma coisa. E a quarta coisa é deferir a petição inicial, determinando a citação do réu. Então, a citação do réu é a quarta possibilidade. Aqui, quando o juiz recebe uma petição inicial. No caso do novo procedimento comum, ao contrário do que acontece hoje, o réu não é citado para contestar em 15 dias, a contar da data da juntada aos autos do mandado de citação. Hoje é assim, né, no procedimento comum ordinário, 15 dias depois da juntada aos autos do mandado de citação é o prazo de que dispõe o réu para oferecer a sua contestação. Futuramente não vai ser assim. O juiz, quando mandar citar o réu, vai designar uma audiência de conciliação. E vamos ver se faz acordo. Se fizer acordo, homologou o acordo na audiência, o réu nem fez contestação. Se não tiver acordo, a partir da data dessa audiência, começa a correr o prazo de 15 dias para o réu oferecer contestação. Então, não precisa levar contestação na audiência, porque se não tiver o acordo, aquele é o marco inicial da fluência do prazo de 15 dias, úteis para que o réu possa oferecer contestação. Certo? Depois da contestação, como será a transição? Depois da audiência de conciliação, depois da contestação, tem a réplica, ou seja, as tais providências preliminares. O autor vai poder se manifestar sobre a contestação. O réu falou isso, eu tenho direito a fazer isso aqui. O réu falou isso outro aqui, eu tenho direito de... Atualmente a réplica é de 10 dias, o prazo para a réplica é de 10 dias, né? Futuramente o prazo para a réplica será de 15 dias. Úteis, eu estou insistindo nisso porque só para a gente não esquecer, né? Então, futuramente, petição inicial, o juiz mandou citar o réu, audiência de conciliação não teve acordo, contestação do réu, réplica, e aí vem o que acontece depois da réplica. Lembra que a gente falou sobre isso já antes, no Código atual, no Código de 73? Futuramente, o que o juiz pode fazer? Ele pode julgar extinto o processo. Nós tínhamos colocado aqui no início um caminho com 3 alternativas, né? A primeira das alternativas era a extinção do processo. Mesma coisa que acontece aqui, ó, julgar extinto o processo. Só que onde a gente lia lá artigo 329, aqui vai ser esses artigos aqui. Com base nesse artigo, é o que diz o artigo 354 do Código Novo. Segunda alternativa, julgar antecipadamente o mérito, que é a expressão nova que vai entrar no lugar de julgamento antecipado da lide. Futuramente, ninguém vai falar mais julgamento antecipado da lide, até porque é um erro técnico. Lide não é processo, né? O juiz julga o processo, a causa. Lide não é isso. Lide é o problema que justificou a instauração de um processo. Então, a lide é um conceito que antecede o nascimento do processo. Eu não julgo a lide, eu julgo o processo, eu julgo a causa, eu julgo o feito, mas não o problema. Eu resolvo o problema julgando o processo. Então, aqui vai ter uma correção técnica, onde a gente sempre falou julgamento antecipado da lide, vamos falar julgamento antecipado do mérito. A novidade é isso aqui, ó. Julgamento antecipado parcial do mérito. Às vezes eu tenho 2 pedidos, um está resolvido, o outro não. Isso hoje em dia já tem quem faça, meio forçando a barra, mas futuramente será uma possibilidade. Julgamento antecipado parcial do mérito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um casal esteja se divorciando e tem um processo numa vara de família em que o pedido seja de divórcio e partilha do patrimônio comum. Não tem filhos, ninguém quer pensão, nada. É só divórcio e partilha do patrimônio. Ela entra com ação, eu quero divórcio, os bens que nós temos são esses aqui, então eu quero metade, metade.
Ele diz, na resposta, eu também quero o divórcio, mas os bens que ela incluiu lá nas letras, nos números 3 e 5, eles foram adquiridos antes do casamento, então eles estão fora da comunhão. Não, foram adquiridos depois. Aí, bom, começa uma discussão sobre o patrimônio. O pedido de divórcio está resolvido. O juiz bota lá julgo procedente, antecipadamente o mérito, parcialmente o mérito, decreta o divórcio do casal e o processo vai prosseguir com relação apenas à partilha do patrimônio. Então essa é uma possibilidade que vai passar a existir. E a quarta alternativa é, desde que, claro, não seja caso da alternativa 1, não, esteja também descartada a alternativa 2, e também a 3, então a quarta alternativa é o juiz proferir decisão de organização e saneamento do processo com base no artigo 357. Então, os senhores vejam, doutores, que assim como no Código Novo, assim como no Código em vigor, no Código Novo, isso aqui é uma sequência muito lógica. Depois da réplica, né, e a réplica está aqui nesses artigos 347 a 353, o que o autor pode fazer depois do que o réu tiver feito. Depois disso, olha só qual é a ordem dos artigos. Bom, acabou a réplica, então eu posso 354, ou 355, ou 356, ou saneamento 357. Então essa parte é uma parte muito lógica. É o código que ensina para o juiz e para as partes o que é que vai acontecer. Vamos falar sobre a réplica. Desculpa, olha só essa, hein? Eu vou até voltar, peraí. Nossa, chique, rapaz, eu nem sabia que... Está aí na tela o comecinho do artigo 357, que é o que fala do saneamento. Então, olha só, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, aqueles artigos a que a gente se referiu antes, 54, 55, 56, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo. Então, doutores, se não for caso de extinção do processo, 354, de julgamento antecipado do mérito, 355, julgamento antecipado parcial do mérito, 356, o juiz deverá proferir decisão de saneamento e organização do processo. O juiz tem que fazer isso. Isso aqui não tá escrito. Poderá o juiz quando eventualmente estiver de bom humor. Não. Aqui é uma ordem para o juiz. Deverá o juiz. Deverá, aqui não tem negociação. O juiz vai ter que pegar o processo num determinado momento e falar assim, bom, não aconteceu a extinção do processo, não aconteceu o julgamento antecipado do mérito, não foi caso de julgamento antecipado parcial do mérito, então agora eu estou procedendo ao saneamento e à organização do processo. O que significa sanear, organizar o processo? Significa que a decisão do juiz tem que cuidar desses cinco incisos aí do artigo 357 novo. O que o juiz tem que falar? Primeiro, resolver as questões processuais pendentes que, claro, forem aparecendo até esse momento. Por exemplo, na contestação, o réu vira e fala assim, o juiz é absolutamente incompetente. Competência da comarca de Salvador, da vara sei lá de onde, enfim. Né? Esse caso já foi julgado, já tem sentença. A sentença já transitou em julgado, coisa julgada. Né? Outra coisa, o autor, diz o réu na contestação, não tem procuração nos autos. Então, essas questões processuais que foram ficando no meio do caminho, esse é o momento que o juiz vai ter para resolver essas questões. Segunda coisa, aqui está marcado, dá para ver que está meio em vermelho aqui, doutores? Estava um dia desse falando sobre outra coisa, num outro lugar, tinha um monte de destaques que eu tinha feito em vermelho para falar sobre eles, e eu fui falando, o que está em vermelho, mas estava tudo preto, na tela estava tudo preto, então eu não consegui chamar a atenção de ninguém para nada, mas aqui os senhores estão dizendo que está vermelho, então está tudo tranquilo. O juiz tem que também delimitar as questões de fato
sobre as quais haverá de recair a atividade probatória e vai ter que especificar quais são os meios de prova admitidos. Duas coisas num inciso só. Delimitação do tema probandum, em latim, tema com TH, do tema probandum, as questões de fato controvertidas sobre as quais vai haver a produção de prova. Exemplo, qual era a velocidade que o veículo do réu desenvolvia no momento da colisão? O sinal do cruzamento para o autor estava verde ou estava vermelho? Para o réu estava verde ou estava vermelho? O réu estava dirigindo embriagado? O autor estava dirigindo embriagado? O autor estava usando óculos? Obrigado, Hilda. O autor estava usando óculos de correção visual? São essas questões que o juiz tem que dizer quais são na decisão de saneamento com relação ao item 2. E ele tem que especificar as provas.